Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais uma videoaula, dessa vez aprendendo sobre expressões numéricas. Professor, o que é uma expressão numérica? Uma expressão numérica nada mais é do que várias operações matemáticas dentro de uma mesma sentença ou dentro de uma mesma conta, de modo simplificado. É como se eu pegasse várias adições, subtrações, multiplicações, conforme aparece no exemplo, e colocasse todas juntas na mesma sentença. Por exemplo, dessa maneira. Isso aqui é uma expressão numérica, somente com adição e subtração. Eu posso resolvê-la direto, sem parar. 11 mais 4, 15. 15 mais 8, 23. 23 menos 3 vai dar 20. E eu posso colocá-la em pares também e resolver dessa maneira. Onze mais 4 é 15. Baixo mais. 8 menos 3 vai dar 5. E por último eu resolvo aqui, ó. Quanto é 15 mais 5? É 20. O mesmo resultado. Então, quando existe somente adição e subtração, eu posso fazer na ordem que eu quiser, que vai dar certo. Na ordem que eu quiser, que vai dar certo. Só que quando entra outras operações, no caso da multiplicação e da divisão, já muda um pouco. A gente tem que obedecer agora uma ordem, a gente tem que obedecer uma regra. Quando não houver parênteses, se resolve primeiro multiplicação e divisão. Certo? Como assim, professor? Vamos para um exemplo. Em matemática a gente só aprende se houver um exemplo. É praticando. Vamos pegar aqui... Pronto. Professor, e esse pontinho? Esse ponto significa multiplicação. A partir de agora a gente tem que se acostumar no lugar do x, o ponto. Por que, professor, que isso mudou? Porque mais para frente a gente vai começar a ver álgebra, ou seja, vai misturar x, y, a gente tem que ter uma incógnita. Então, para não confundir a multiplicação com o x, a gente vai adotar o pontinho, viu? Então, toda vez que tiver esse ponto aqui, significa vezes, significa multiplicação. E aí, professor, como é que eu posso resolver isso? Eu sempre tenho que lembrar da regra. Quando não houver parênteses, aqui no caso não tem, é uma expressão simples, se resolve primeiro o quê? Multiplicação e divisão, ou divisão, quando houver. No caso aqui eu tenho o quê? Tenho multiplicação, ou seja, eu vou resolver ela primeiro, certo? Vou resolver ela primeiro. Se eu vou resolver ela primeiro, eu tenho que repetir todo o resto. Então eu não vou poder fazer essa aqui primeiro. Eu tenho que repetir o 8, mas agora sim, vou fazer 2 vezes 3. Professor, por que tem que ser? Porque a regra me diz que eu tenho que resolver primeiro multiplicação ou divisão quando aparecer. Então, quanto é 2 vezes 3? É 6. Repito o outro. Mais 4. Pronto. Agora só existe adição. Eu somo na ordem que eu quiser. Certo? 8 mais 6 é 14.
Baixa o 4, 14 mais 4 é 18. Então, o resultado dessa expressão numérica é 18. Por que deu certo? Porque eu obedeci a regra. Quando não houver parênteses, no caso não tem, se resolve primeiro multiplicação e divisão, ou divisão a que aparecer. Já pensou se eu fosse fazer isso seguindo a ordem que eu quisesse? Como daria errado, eu sei que o resultado é 18. Mas se eu fosse seguir a ordem que eu quisesse? Vamos lá, pegando do começo. Vou desrespeitar aqui todas as regras. 8 mais 2 é 10. Agora eu vou subir esse. 10 vezes 3 é 30. 30 mais 4, 34. Olha como ia dar longe do resultado correto. Tá vendo? Eu não posso seguir a ordem que eu quiser. Eu tenho que respeitar a ordem que existe dentro da expressão numérica. Quando houver multiplicação ou divisão, se resolve primeiro. Vamos para outro exemplo. Deixa eu dobrar a folha aqui. Vamos pegar outro exemplo simples também. Certo? E aí, eu resolvo o que primeiro, professor? Eu vou detectar logo o que é que tem na minha expressão numérica. Vamos ver se tem alguma multiplicação ou divisão. Aqui, subtração, adição, ó. No finalzinho tem uma divisão. Então, se tem a divisão, eu tenho que dar prioridade para ela. Eu vou ter que resolver ela primeiro. Beleza? Então, se eu vou resolver ela primeiro, eu vou repetir todo o resto da expressão, dando prioridade para ela. Nesse caso, ela é o chefe, ela é o rei. Então, se eu vou fazer ela primeiro, vou ter que repetir todo o resto, ó. 21 menos 7 mais. Agora sim eu vou resolver a divisão. Tenho que dar a honra para ela aqui primeiro. 10 dividido por 2, não é 5? Pronto. Resolvido a divisão. E agora, professor, tem uma subtração e tem uma adição. Eu posso resolver na ordem que eu quiser. Peguei aqui. 21 menos 7 é 14, baixa o 5, mais 5. 14 mais 5, 19. Certo? Então, é o meu resultado. Por que eu acertei? Porque eu respeitei a divisão e a multiplicação. Último exemplo aqui para a gente encerrar nossa aula de expressão numérica simples. Vou pegar outra folha aqui. Certo? Vamos fazer outro exemplo aqui. Pronto. Eu tenho outra expressão numérica aqui. Resolve quem primeiro? Multiplicação ou divisão na ordem que aparecer. Primeira coisa para eu não errar de jeito nenhum é eu sair procurando se tem multiplicação e divisão. Ó, de cara aqui eu encontro uma multiplicação. Opa! Circular ela aqui. Soma, soma, adição, adição. Ó, no finalzinho eu encontrei uma divisão, que é os dois pontinhos.
Pronto. Eu circulando fica fácil para eu identificar. Ou seja, eu tenho que resolver eles primeiro. Vamos lá resolver? Três vezes 3 é 9. Posso somar o 9 com 8? Não, eu tenho que dar prioridade para os mais importantes, multiplicação e divisão. Ou seja, eu vou repetir todo o resto. Então, ó, vou repetir. Mais 8, mais 4, mais... Agora eu vou resolver a divisão. Quanto é 8 dividido por 4? Não é 2? É 2. E agora, professor? Agora você resolve na ordem que você quiser. Eu já dei a prioridade para multiplicação e divisão. Ó. Nota que só tem adição agora. Posso fazer na ordem que eu quiser. 9 mais 8, 17, mais 4 mais 2 é 6. 17 mais 6, 23, certo? Então, por enquanto, os mais importantes são multiplicação e divisão. Eu resolvo eles primeiro, certo? Espero que tenha entendido a aula. Até a próxima.